Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha sala de aula. Eu sou o professor Feliciano Neto e você está na segunda aula da série Rebranding Completo aqui no canal Metagestão. Se você não segue a gente no Instagram ainda, foi quando a gente anunciou que essas aulas estariam acontecendo. O nosso arroba está aqui embaixo da minha foto. Por favor, vai lá, dá um prestígio para a gente, segue o nosso canal para você ficar sempre sabendo quando esse tipo de conteúdo vai surgir e por onde você acessa. Lá no Instagram também tem bastante informação e conteúdos exclusivos que a gente coloca lá, sempre visando o pequeno e médio empreendedor e com a pauta da gestão de marcas sempre em voga, porque é de fato um assunto muito importante para que a gente se adeque a esses mundos loucos que estão surgindo todos os dias. Eu digo mundos porque de fato o que a gente vive hoje pode não ser o que a gente vai viver amanhã. Mas enfim, essa é a segunda aula da série e nessa aula, como a gente havia anunciado lá no Instagram, nós vamos falar de cardápio de rebranding. Nós vamos exemplificar algumas situações, condições, objetivos específicos e fazer isso tudo olhando para alguns estudos de caso, né? Antes de começar a olhar essas situações, esses estudos de caso, eu queria frisar a seguinte premissa, que talvez você não tenha pego essa premissa na primeira aula. Mas caso você não tenha pego, está aqui para você anotar bem direitinho. Eu quero deixar bem claro isso. Via de regra, né, o que é que eu recomendo para os meus clientes de consultoria? Não mude a sua marca como você muda de roupa. Isso é muito mais perigoso do que benéfico, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia errônea de que a marca é como a empresa se veste, né? Como ela se apresenta para o mercado, da mesma forma que eu coloco uma camisa hoje e amanhã eu vou colocar outra. Na verdade, o paradigma está errado, né? A melhor metáfora para você explicar o papel que um símbolo faz para uma empresa é o rosto, né? Ele é o rosto da sua empresa, é como as pessoas reconhecem você. E aí a coisa já muda de figura, né? Você não vai ficar trocando de rosto de 2 em 2 anos toda vez que tem uma data comemorativa ou que surge uma tendência nova de padrão de beleza no mundo, né? Porque as pessoas não vão mais te reconhecer. E se elas não têm uma consistência em te reconhecer, você perde a credibilidade. Você pode ficar dizendo, sou eu, né? Mas as pessoas podem olhar para você e dizer, beleza, mas essa não era a cara que você tinha ontem. Então, isso gera, como eu falei, muito mais problema do que benefícios. Então, via de regra, é esse conselho que eu dou. Mas, uma vez que você detectou a necessidade de fazer isso, e a gente deu ali na primeira aula alguns critérios muito objetivos para você decidir, né? Primeiro critério, o meu símbolo não representa os meus valores. Esse símbolo aqui foi desenhado de repente nas pressas, ou quando foi desenhado eu não tinha maturidade ainda para saber o que isso significa ou não. Beleza, você precisa entrar num processo de redesign do seu símbolo para fazer com que ele se adeque a seus valores. E outro é o seu símbolo tem uma construção pobre, pobre graficamente em termos de objetivo da ferramenta. A gente colocou lá dois critérios bem simples, que é coloquei a minha marca em uma cor só, ela não permanece com a mesma legibilidade ou identificabilidade, e o segundo é reduzir ela ao extremo e ela também perde um pouco da sua legibilidade. Essas duas situações aí denotam uma necessidade, ou pelo menos um sinal amarelo aí, para se você precisa de um projeto de rebranding ou não. E dentro desses projetos de rebranding, como eu falei, existem algumas situações específicas, né? A primeira situação é o update da identidade visual, onde a gente, enfim, eu não vou dar spoiler porque já vem já esse tópico aqui para a gente aprender sobre isso. E o segundo é um reset, né? Que eu acho que dentro dos seus próprios significados, essas duas palavras bastante usadas em tecnologia e já denotam algum tipo de caminho que você pode entender, né? Uma é uma atualização e a outra é uma repaginada completa, uma reinicialização do processo. Então vamos lá com o primeiro, certo? Essa primeira categoria que eu diria de rebranding ou de redesign de marca, ela procura adequar o desenho a critérios técnicos que às vezes estão esquecidos ali. Às vezes o desenho, como eu falei, não está lá
tão bem construído de forma a servir a utilidade que ele precisa servir, né? Aí você pode dizer, não, a minha marca de fato representa alguns valores, ela conta uma história legal, ela tem uma simbologia legal, mas eu identifico agora que eu tenho esses conhecimentos que a construção técnica dela poderia melhorar. Às vezes é você que percebe isso, de repente assistindo essas aulas, ou às vezes é alguém que vai te dizer isso. Principalmente alguém que trabalha com você, com comunicação, às vezes vai te dar esse feedback. Olha, esse teu símbolo aqui, eu tenho dificuldade de aplicá-lo em fundo colorido, por exemplo. Eu tenho dificuldade de aplicá-lo pequeno. Ele é muito horizontal, eu tenho dificuldade de aplicá-lo em espaços mais simétricos, né? Mais verticais. Isso tudo, esses feedbacks vão chegar para você e aí você pode acender esse sinalzinho amarelo e aí você provavelmente é candidato para um update. Por quê? O que é que eu posso dizer? Se você já tem os valores representados, você já tem meio caminho andado. Essa é a parte mais difícil, é encontrar como representar esses valores, né, de forma icônica. Então, se você já tem isso, mas a simbologia mais ou menos resolvida, já é um bom caminho e geralmente é o update que serve para você. Deixa eu dar alguns pontos importantes que o update traz, né, para a gente lembrar. Primeiro, o update valoriza o legado da marca. E o que é que eu quero dizer com o legado da marca? Dentro desse projeto, o objetivo é redesenhar, como eu falei, a parte gráfica, a parte estética, mas fazendo com que ele não perca a capacidade de ser reconhecido pelo público que já existe. Por exemplo, eu posso pegar a marca da Coca-Cola e dizer que eu vou fazer um update na marca da Coca-Cola, inclusive exemplos que eu já dei de updates que a marca fez na aula anterior, você pode voltar lá e ver. Você vê que as mudanças são sutis, né? A mudança na espessura das fontes, no espaçamento, são sutis. A gente percebe que mudou, mas a gente continua reconhecendo que aquela marca é a Coca-Cola. Então, é basicamente esse o resultado que você precisa, tá? Evita confusões e ruídos, porque imagina aí, você está com a marca que está há anos no mercado e as pessoas reconhecem aquela marca. Por mais inadequada que aquele símbolo esteja, por mais inadequado que aquele símbolo tenha sido desenhado, né? Eu posso dizer, dar uma análise técnica, beleza, está inadequado, poderia melhorar. Mas o fato é que você está há muitos anos no mercado e as pessoas te reconhecem por aquele símbolo. Então você chegar e dizer, beleza, eu vou mudar esse símbolo do zero, aqui vou apagar e fazer outro, com outra simbologia, com outra tipografia, outro padrão de cor, outro símbolo completamente diferente. O que pode gerar um tipo de ruído que às vezes é ruim de trabalhar, né? É um pouquinho chato, na verdade. É que as pessoas, nossa, mudou o dono, né? Aquela coisa, né? Sob nova direção, foi vendido, é outra empresa com o mesmo nome. Ou seja, só esses ruidinhos já dão um trabalhinho para você na comunicação. Então, a gente quer evitar isso quando a gente está optando pelo update de marca, né? E, obviamente, um update de marca requer menor esforço para a implementação. Vou dar um exemplo. Você atualizou sua marca. Você não precisa, dependendo de como essa atualização vai ser, né? Você não precisa, de repente, trocar todos os seus cartões de visita, trocar todos os seus uniformes, trocar todos os seus letreiros, dependendo do tamanho da empresa que você tem. Você pode fazer isso aos poucos, porque as pessoas vão perceber isso como uma transição, já que aquela identidade visual foi melhorada, foi dada uma plástica nela, não mudou do dia para a noite. Isso, às vezes, eu até recomendo que seja feito, dependendo da situação financeira de alguns clientes, porque vai fazendo aos pouquinhos, faz um cronograma aqui de atualização do teu repertório físico da marca, né? Embalagens, inclusive faz dessa situação oportunidades para comunicação. Coloca uma embalagem lá com a marca nova e coloca novo, né? Estamos atualizando e tal. Usa isso como uma oportunidade. É por isso que esses pontos são importantes da gente frisar, porque fazem muito parte desse escopo do projeto, né? do update de marca. E alguns estudos de caso para a gente entender o que é que eu estou falando rapidinho, tá?
Esse eu gosto muito, não porque só gosto muito de café também, e gosto muito especificamente do café do Starbucks, mas olha só como a marca do Starbucks foi passando por alguns updates. É claro que a marca de 1971 é bem diferente da marca de 1987, mas você vê que a simbologia permaneceu. Tem essa sereia aí com dois rabos, né, que tem um bocado de mitologia ao redor dessa sereia. Eu não vou colocar essa situação em pauta agora para não nos alongarmos muito, mas a partir da marca de 1987, você vê que o que é que aconteceu com a marca do Starbucks? A sereia foi tomando protagonismo. As pessoas passaram a reconhecer a marca pela simbologia, né? Logo depois, em 1992, essa simbologia é como se estivesse dando um zoom, né? E aí, a partir de 1992 até 2011, o que é que aconteceu com a marca? A empresa percebeu de que não precisava mais nem da palavra Starbucks Coffee, porque a sereia já estava é, bem arraigada como o símbolo de identificação da marca. Então, o que é que eles fizeram? Deram mais protagonismo para a sereia e retiraram o letreiro da marca oficialmente. E a gente sabe que é a marca do Starbucks Coffee, sem nem precisar ler Starbucks Coffee. Esse é um exemplo clássico de update de marca. E você vai ver que cada vez que esse update acontece, a marca fica mais poderosa graficamente, não necessariamente simbologicamente, porque o símbolo não mudou, né? A simbologia não mudou, os valores representados não mudaram, mas sim a força gráfica, o desenho foi melhorando as propriedades de redução e de aplicação que ele tem. Então isso aí é um exemplo muito legal. Outra marca que não foi tão recente, mas de uns 5 anos, 6 anos aqui, eu acho, a Philips passou por um redesign, que também é uma marca, se você for pesquisar a história dela, é uma marca que sempre optou por updates. E esse último update fez o quê? Inverteu as cores, né? Ao invés de aplicar apenas os outlines, né? Ele inverteu a forma, ficou com um negativo e aumentou alguns elementos. Simplificou alguns elementos, na verdade. Em vez de 3 ondas agora, nós temos duas, mais grossas. A parte de cima ficou levemente arqueada, né? Todo construído com proporção áurea. Se você for lá na defesa oficial, tem um vídeo, não sei se você consegue achar isso no YouTube ainda, mas tem um vídeo explicando o processo de criação dessa marca e é todo baseado em critérios técnicos. Em outras palavras, o designer ou o time de designers aqui trabalhou para que a marca, o símbolo, ficasse mais poderoso, ou seja, com mais capacidade de reconhecimento, com mais capacidade de aplicação, porque a simbologia não mudou. Então, se você tem, de repente, aí, como eu falei, uma marca com simbologia já bem definida, talvez esse tipo de categoria de redesign seja para você. Recentemente, bem recente mesmo, a Nubank fez isso, né? Fez até bem cedo, né? Porque a Nubank não tem tantos anos assim de atuação, mas não se nota muito, ou na verdade nota-se, né? Porque ela ficou mais forte, o tom de roxo mudou um pouco, mas o que eu quero dizer é, isso não implica em você não reconhecer mais a marca. Você ainda reconhece que é a marca do Nubank, porque a premissa básica do desenho ainda permanece aqui. Ainda há uma semelhança com a marca anterior. Isso faz com que esse legado de reconhecimento seja preservado, né? Temos aqui um projeto que o meu estúdio fez. E eu não vou colocar só projetos que o meu estúdio faz, porque o objetivo dessa aula não é mostrar meu portfólio. Mas a gente gosta bastante desse projeto, porque é um cliente que estava no estúdio já há algum tempo e nós dávamos esse feedback para ele. Olha, tua marca é uma marca de suplementos alimentar internacional, já está há mais de 20 anos no mercado, tem uma qualidade comprovada, tem clientes satisfeitos, tem lá o seu nicho de mercado atuante e a gente tinha, enquanto escritório de design, algumas dificuldades de aplicar o logo por conta das sobreposições de cor. Lembra do exemplo do eBay que eu dei na aula passada? Né? Tinham
cores sobre cores, e o que é que a gente tem que fazer? Sempre tinha que criar uma marca híbrida desse desenho para fazer com que ela funcionasse em uma cor só ou em fundos coloridos. E aí a gente propôs ao gestor da marca, ao time de marketing David Gold, que a gente pudesse fazer esse estudo de update da marca, sem mudar a simbologia, adequando o desenho a padrões técnicos melhores, mas sem perder a simbologia e nem o equilíbrio, né? Veja que a gente manteve o equilíbrio, a mancha da marca, que a gente chama, né? Tem as asas da águia, e todo as simbologias que estão representadas aí. As estrelas, que são a qualidade, a bandeira americana, que é a origem da marca, o país de origem da marca, e a águia, que é um símbolo de saúde e vitalidade, e eles vendem vitaminas. Então a gente conseguiu, o cliente ficou super satisfeito com isso aí, e olha como foi legal. Pela marca ter basicamente a mesma mancha, não foi nenhuma dor fazer o update, a repaginação, ou simplesmente inserir essa marca nas embalagens deles, por exemplo, porque o espaço que a marca ocupava é praticamente o mesmo. Então foi bem tranquilo essa transição. Eles, sempre que ia fazer uma linha nova, a gente fazia o update dos rótulos e ele imprimia com o rótulo com a marca nova, e assim ele foi fazendo nas suas condições, e rapidamente toda a identidade visual da marca foi atualizada. Beleza. A segunda situação é uma situação mais drástica, digamos. É o que a gente chama de reset, né? Ou reiniciar, né? Reiniciar a sua identidade. Isso faz o quê? Procura reposicionar completamente a marca diante de diagnósticos que apontam essa necessidade. Eu chamo a atenção para essa segunda parte, diante dos diagnósticos que apontam para isso. Ou seja, eu não recomendo você nunca fazer uma coisa dessa simplesmente por vontade, né? Deu vontade aqui, deu um calafrio, eu vou contratar alguém para repaginar a minha marca. Não, você tem que ter algumas evidências, que sejam evidências internas, onde a própria gestão percebe que, de fato, isso aqui não representa direito a gente, temos que fazer isso funcionar ao nosso favor. Pode ser feedback dos seus consumidores, né? O consumidor, de repente, você vê que tem uma dificuldade de funcionar com embalagem, tem uma dificuldade de funcionar com comunicação. De repente, o consumidor foi lá no teu Instagram e disse: tua marca não está legal. É difícil, né, a gente escutar coisas assim, e geralmente a gente escuta isso com relutância, querendo rebater, mas não é o caso aqui. E outra coisa que é interessante antes de tomar uma decisão dessa, é escutar alguém mais experiente. Escute um consultor, escute um profissional que você conhece, e confie, né, que vai te dizer a verdade. Escuta uma pesquisa de mercado que você pode fazer. E hoje, com os meios digitais, isso ficou bem mais fácil de fazer, né? Você pode, inclusive, contratar uma empresa para fazer esse tipo de aferição para você. E aí sim você tem essa necessidade de mudar completamente a sua direção, porque a gente vai ver muito isso na terceira aula. Esse tipo de projeto requer algum tipo de atitudes posteriores, né? Tem algumas responsabilidades que você herda quando você faz um tipo de projeto de repaginação, de reset completo. Pontos importantes para a gente frisar aqui e anotar. Primeiro, tem que haver uma necessidade latente de reposicionamento de valores. Isso aqui a gente está falando de fato que o principal motivo, na verdade, para fazer um projeto de reset dele nossa, tenho que mudar de direção. A nossa empresa tem que mudar de posicionamento mesmo. Posicionamento no geral, né? O nosso rumo tem que mudar. Não é só a bandeira que precisa ser atualizada, o navio precisa mudar de direção. Isso aí tem que existir, essa consciência tem que existir. Outra coisa, o símbolo
está com padrões técnicos muito inadequados. Aí sim, a gente pode até colocar aí depois nosso contato. Eu estou até colocando aqui sarna para me coçar. Mas empresas como a minha, por exemplo, eu como profissional de design há mais de 20 anos, eu tenho como dizer isso para você. Olha, isso aqui não se salva. E olha, eu vou te dizer, a maioria das vezes dá para salvar, né? É difícil, dá um trabalho, mas se o primeiro tópico não é o seu caso, como eu falei, se os teus valores estão bem resolvidos, eu sempre indico o caminho um, sempre indico o update. Porque eu entendo, gente, que a gente gasta o sangue a gente dá o sangue, né, para as nossas empresas. A gente constrói, às vezes até sem saber construir, mas a gente vai lá e coloca o nosso suor. E é muito irresponsável, às vezes, de alguns profissionais, dizer simplesmente apaga tudo e faz de novo, porque é mais fácil. É mais fácil apagar tudo e fazer de novo. O mais difícil é conseguir repaginar direito, né? Esse tipo de fazer aquele trabalho que a gente mostrou ali das outras marcas, de simplesmente redesenhar a marca, adequar ela tecnicamente, para fazer com que ela continue sendo reconhecida. Isso é muito mais difícil, principalmente quando a situação técnica é feia. Mas às vezes a situação de fato pede um reset completo. Então, sempre pede um conselho. O meu conselho para você é peça conselho. Não tome essa decisão de resetar a sua identidade visual do zero sem uma convicção muito forte de que é isso que você precisa. Outra coisa, tenha em mente que o esforço de implementação desse tipo de projeto é maior. Vai mudar tudo. Então, a outra não vai servir mais. Então, você vai ter que planejar também essa transição em termos de comunicação, implementação em redes sociais, comunicações, assinaturas de e-mail, tudo isso vai ter que mudar junto com o seu projeto novo. Então, faz isso acontecer. Um exemplo, um conselho que aconteceu algumas vezes no escritório. A gente fez projetos desse tipo para alguns clientes e qual foi a atitude que eles tomaram. Essa aí eu vou dar crédito para eles, porque essa ideia geralmente já veio deles. Olha, eu vou contratar um projeto e vou levantar aqui o que é que eu tenho que fazer para fazer a mudança. Eu só vou apresentar o projeto para o meu público, para o mercado, quando eu tiver condições de fazer tudo o que eu preciso fazer em termos de mudança. Fez um cronograma de embalagens novas, já fez um cronograma de papelaria, já acertou letreiro, então beleza, isso aqui vai acontecer numa janela de 2 semanas e a gente vai mudar. Então olha só como é sábio esse tipo de atitude. Então seja sábio nesse tipo de situação. Vamos lá, alguns estudos de caso. Recentemente isso aconteceu. Olha que legal. Eu achei muito legal esse projeto da Ultragás e eu geralmente não gosto nem de julgar pelo lado técnico, porque tecnicamente, falando de redução, falando de uma cor só, né, de monocromia, a primeira marca já estava boa. Mas o que é que a Ultragás fez? E aí, ó, coaduna muito com o que a gente falou na primeira aula e também nessa. Valores. A marca deixou de representar serviço e passou a representar valores. Tem toda uma historinha de como essa marca foi construída, e aí se você colocar lá Rebranding Ultragás no Google, você vai encontrar a matéria do Meu e Mensagem, vai encontrar o próprio site do estúdio que fez esse redesign, o próprio site da Ultragás, explicando com vídeos qual era o conceito novo, ou seja, eles mudaram de paradigma, deixaram de representar valores, porque justamente o ícone é um homenzinho entregando um gás, então é literalmente o que eles fazem, né? Botijão de gás, e agora não tem mais homenzinho entregando gás, não tem mais representação do produto, do que eles fazem. Eles têm uma representação de quem eles são. Então isso é muito legal. E de fato, se você identifica que esse é o caminho, esse é o caminho. Então vai e faz esse tipo de projeto. Tem um projeto que é bem polêmico aqui, né? O time de futebol, o Juventus, se eu não me engano, 3, 4 anos atrás, apresentou essa nova repaginada aí, deu um reset, que ainda tem um pouquinho da estética do anterior, mas eu digo reset porque, de fato,
foi uma abstração muito longe. Geralmente, o que é que acontece com as marcas? E tem até o exemplo do Starbucks. Eles vão de pouquinho em pouquinho, né? Vão abstraindo um pouquinho mais, simplificando um pouquinho mais, simplificando um pouquinho mais. No caso da Juventus, foi um salto, né? Isso até gerou, eu disse que é polêmico, que gerou uma divisão entre os fãs do time, né? Na época que saiu, eu tinha um aluno que foi ele que me apresentou esse projeto, esse case, e ele era muito fã de futebol, ele já trouxe algumas matérias para eu ler, é professor, que caso interessante, os fãs mais jovens da Juventus amaram o projeto. Os fãs mais antigos, mais tradicionalistas, rejeitaram completamente o projeto. Estão fazendo protestos online, protestos na rua na Itália, porque isso aqui não, não agradou a eles. Tirou a tradicionalidade, né, o tradicionalismo que eles tinham, que eles sentiam com aquele brasão antigo. Então, é uma coisa a se pensar também, dependendo de onde você vai, se realmente seu público está pronto para aquela mudança. Então, sempre é o meu conselho, pense bem e, e peça conselhos. Aqui tem uma repaginada, um reset, que, na minha opinião, não deu muito certo. Tá? Você vai dizer, mas isso aí é um update. Eu não julgo como update, porque essa é a Zara, é uma marca de luxo, tá? É uma grife de luxo. E eu li a defesa dessa marca. O que eles fizeram? Eles mudaram a tipografia para uma tipografia mais alta e eles colocaram a tipografia dentro da outra, entrando na outra aí. O argumento que eu li é que isso era uma atitude em favor da sustentabilidade, porque as etiquetas iam ficar menores, porque a marca ia ocupar menos espaço. Aí eu te respondo, eu te pergunto, na verdade, será que não dava para diminuir a etiqueta na horizontal, deixar ela mais curtinha e permanecer com a marca original, que tinha mais legibilidade, tinha mais leitura, né? Tinha mais capacidade de redução, porque você consegue reconhecer melhor as letras. Aqui, nem ela grande, você consegue ler direito a palavra Zara. Na minha opinião, um tiro no pé, certo? Isso aqui não é a situação que você quer, o resultado que você quer quando você faz uma atualização. Não, você não quer que um professor de design, um consultor, coloque o seu exemplo no slide e dê uma aula no YouTube mostrando como essa decisão foi equivocada. Você quer que todo mundo simplesmente olhe para você, dê um suspiro e entenda por que aquilo foi necessário. Da mesma forma que a gente fez com a marca da Ultragás ainda agora. Esse é um exemplo que nós trabalhamos no meu estúdio de design. É uma loja de bicicletas bem tradicional aqui na minha cidade, muito antiga, tinha bastante clientela, não tinha nenhuma necessidade em termos de reposicionar-se em termos de valores. As pessoas que compravam lá reconheciam o valor que aquele atendimento tinha, que o produto que ele vendia tinha. Só que houve um despertar da necessidade de aumentar um pouquinho mais esse prestígio, trazer aquelas pessoas de outros bairros, por exemplo, que não conheciam aquele serviço, fazer com que essa marca tão tradicional em vender bicicletas e serviços ao redor da manutenção de bicicletas e tal, fosse reconhecida por um público que não era necessariamente aquele público tradicional que ele vinha construindo ao longo dos seus anos de atuação. Isso partiu também, curiosamente, de um ex-aluno de design meu também, que caiu lá e estava exercendo a função de gerente. E ele chegou para o dono da empresa e soltou lá, fez o pitch, né? De repente essa tua marca aqui precisava de uma readequação gráfica para traduzir mais prestígio. Na verdade, o prestígio que você já tem ao seu público. Então, de repente, esse prestígio que o seu público já te dá poderia ser expandido para um público que não te conhece, se você tivesse uma face um pouco diferente, uma face mais simpática. E aí a gente fez justamente isso, né? Mas tentamos adequar o design a uma coisa mais moderna, mas sem perder a ideia central do que essa marca
representava e apresentava. A abstração da bicicleta, do ciclista, e as cores preto e laranja aí. Então, nós chegamos nesse desenho que, além disso, traduz as iniciais, né? O center bike, o C e o B ali formando a bicicleta. Abstraímos o ciclista, porque eu acho que o ciclista é o consumidor, né? E, enfim, o cliente ficou muito satisfeito. E outra coisa que você quer quando isso aconteça, quer que aconteça quando você faz um projeto desse, é fazer com que a sua comunicação fique mais versátil. No caso aqui, a gente vê como essa marca se adequa melhor, né, à aplicação monocromática, aplicação menor, a inversão de cores e até mesmo a aplicação em brindes que ele costuma dar lá, né, squeeze de água, a próprios adesivos para as bicicletas, enfim, cliente satisfeito com esse resultado e nós também, porque conseguimos ajudar um empreendedor a entender qual a força de um símbolo gráfico dentro do seu posicionamento global como marca. Então é isso, gente. São essas duas situações de rebranding que eu quero que vocês estudem e considerem, tá? Na próxima aula, na terceira e última aula disso aqui, dessa série, nós vamos falar das responsabilidades após uma ação de rebranding dessa acontecer. E aí a gente vai falar mais do rebranding como posicionamento, como reposicionamento. Nós vamos tirar um pouquinho do foco ou do objeto de estudo, os símbolos, e a gente vai falar mais das atitudes que a gestão tem que tomar, do legado que a gestão compra quando aposta em um projeto assim. Então eu espero você de novo aqui assistindo essas aulas. Encorajo você a replicar essas aulas para quem você acha que precisa escutar esse conteúdo. Dá o feedback para a gente se você está gostando. Outra coisa que você pode fazer nos comentários aqui, nos comentários no Instagram, ou mensagens para mim no LinkedIn ou do próprio perfil do Metagestão no Instagram também. Manda perguntas para a gente, manda dúvidas, que a gente vai responder com todo o carinho. Se tiver perguntas o suficiente, se tiver dúvidas o suficiente e perguntas interessantes, quem sabe eu faço uma quarta aula dessa série só respondendo essas dúvidas uma a uma. E aí eu marco você, chamo você lá para assistir, para você saber que a sua pergunta vai ser respondida. E aí você pode ficar feliz e compartilhar com outras pessoas também esse conteúdo. Então, pessoas, alunos, né, sejam bem-vindos ao Metagestão. Até a nossa próxima aula.